Eu quero falar com você que é uma pessoa que gosta da palavra de Deus, busca a palavra de Deus e, graças a Deus, você até tem o costume de ler a Bíblia Sagrada. Então, ainda hoje, eu conversando com o irmão, eu cheguei a uma conclusão de que as pessoas, não estou dizendo todas, eu estou dizendo para você que tem o interesse em aprender, a entender, a compreender a palavra de Deus. Às vezes você pode pensar que eu sou uma pessoa muito conhecedora da palavra. Não, não sou. Se você me perguntar onde está escrito isso, qual é o livro, qual é o versículo, eu não sei te falar. Sinceridade. Eu não tive esse aprendizado. Mas, por mais de 30 anos, eu ouvi, eu mastiguei, eu engoli as palavras de Deus. Elas estão dentro de mim. E graças a Deus que hoje Deus está dando para mim essa oportunidade de estar ensinando você aquilo que eu aprendi, tá? Porque o importante não é saber aonde está escrito a palavra, o livro, qual é o versículo, qual é o capítulo. É bom? É bom. É muito bom, é maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa, o diabo, Satanás, ele sabe o que está escrito do início da capa até o final da outra. Ele sabe cada capítulo, cada versículo, ele sabe falando tudo, tá entendendo? Mas ele não obedece à palavra de Deus. Então, de que adianta? Então, é mais importante você ouvir, entender e compreender e obedecer à palavra de Deus. E eu tenho tentado, se eu falar para você que eu sei, não sei, não sei, não sei quase nada, posso dizer assim. Mas o pouco que eu sei, que eu aprendi, eu quero estar passando para você. Eu quero te dizer o seguinte, que muitas das vezes é mais importante você estar meditando em um versículo de um capítulo do livro sagrado do que você ler o capítulo inteiro e não entender nada. Então, quando você lê um versículo, medita na palavra. Está escrito na palavra, você pode estar procurando. Está escrito assim, Deus falou, Deus falou. Medita na palavra de noite e de dia. Por que Deus falou isso? Porque Deus, Ele quer que a gente tenha o interesse em aprender a palavra dEle. Por isso Ele escreve coisas que praticamente, de repente você poderia dizer assim, será que Deus está querendo que eu adivinhe o que Ele falou, o que Ele está dizendo? Não, não é adivinhar. Mas Deus quer que haja esforço da tua parte para poder entender e compreender daquilo que está escrito na palavra, tá? Até hoje eu ainda estava falando com o irmão sobre, ele falou assim, porque Deus apareceu para mim, entendeu? Você pode estar olhando lá o meu canalzinho do YouTube, tá? Meu nome é Maria Aparecida dos Reis, procura lá que você vai achar. E lá eu conto quando Deus apareceu para mim. Eu estava de qualquer jeito aqui, senti a necessidade de contar e contei, tá? O que aconteceu, porque Deus realmente apareceu para mim. Eu até agora não tive nenhuma dúvida, não tenho dúvida. Se eu tivesse dúvida, não estaria falando aqui com você, tá? E então, alguém falou assim, mas está escrito na palavra que ninguém poderá ver o Senhor. Outros me disseram, ninguém pode ver a face do Senhor. Outros me disseram, se alguém vê Deus, vê o Senhor, essa pessoa é consumida. Só que Deus não apareceu para mim na forma de fogo, não. Deus não veio para consumir, não. Já aconteceu, já e pode acontecer também, pode. Mas não foi isso que Deus veio fazer, não.
Deus, ele apareceu para mim na forma de água, tá? Na forma de água e muitas águas, tá? E você, para saber da história toda, certinho, direitinho, veja lá no YouTube, tá? Porque aqui o objetivo é outra coisa. Eu quero que você entenda que é importante você meditar na palavra. Então, eu conversava com esse irmão e ele me disse assim, tipo assim, não é que ele disse, ele me passou a palavra da Bíblia Sagrada, lá está escrito, ninguém verá o Senhor, ou ninguém poderá ver o Senhor. Mas, se você meditar realmente, de fato, nessa palavra, não sei se você vai concordar comigo, mas para mim é Deus me revelando, porque eu meditei sim nessa palavra. Na verdade, ninguém é ninguém. E uma pessoa que crê e confia em Deus, que buscou a Deus, que crê no sacrifício santo e perfeito que Jesus fez por cada um de nós, que crê que pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício perfeito, a gente se tornou filho de Deus. Porque quando Jesus morreu, que o véu se rasgou, lá está escrito, o véu se rasgou de alto a baixo. E o que nos separava de Deus não separa mais. Não há separação entre nós e Deus. Isto quando você crê, isto quando você confia. Então, não há separação de nós com Deus ou de Deus conosco. Então, ninguém é ninguém e a gente não é ninguém. Eu perguntando para Deus sobre isso, é como não? Deus falou para mim em espírito, Deus falou comigo assim, filha, você não é ninguém. Você é uma escolhida por mim, eu te escolhi. E você é filha, lembra que você se tornou filha pelo sacrifício que o meu filho amado Jesus fez no teu lugar, ele tomou o teu lugar. É como se ele tivesse tirado você de lá e se colocou no lugar, ele trocou a vida dele com a sua. Então você não é essa pessoa ou ninguém. Não, você é filha. E também tem uma outra palavra que está escrito assim, Jesus, ele mesmo falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por mim. E é verdade que Jesus falou. Ninguém. Só que ninguém é ninguém, entendeu? É ninguém. Mas você que crê e confia, que tem certeza do batismo no Espírito Santo, você não é um ninguém. Você não é ninguém. Você é filho. Está escrito lá em Romanos, se não me engano, Romanos 8, não sei qual é o versículo, mas está escrito. Deus falou assim que Ele nos chama de filho. Ele nos chama de filho porque somos filho. Nós não somos o ninguém. Mas por que muitas das vezes a pessoa fala assim, Deus não aparece para ninguém? Porque está escrito que ninguém verá o Senhor, ou ninguém verá a face do Senhor. Mas nós não somos o ninguém, tá? Não somos o ninguém. E deixa eu te falar já uma outra coisa, um outro assunto. Deus apareceu para mim não foi por qualquer coisa, não. Sabe por que Deus apareceu para mim? Porque já é final dos tempos. Já se passou um tempo. Está se iniciando um outro tempo. E um tempo que, infelizmente, não é um tempo bom, não. É final. Então, Deus ele está nos avisando, gente. Eu falei. E não foi só eu que falei. Só que eu falei para Deus, Senhor, eles não ouviram, nem Jesus vai ouvir a mim. Mas, gente, se volta para Deus, busca Deus, se envolva com Deus. Jesus é a verdade, ninguém mesmo consegue a salvação se não for por Jesus. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Jesus,
ele está com Deus desde o início de tudo, quando Deus falou assim, lá no início de tudo, Deus falou, haja luz. Ali estava Jesus, sabe aonde? Na palavra que saiu da boca de Deus, porque Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus se fez carne, se fez vida e viveu, habitou entre nós, caminhou aqui nessa terra. Foi a palavra de Deus. Jesus, ele está com Deus desde o início de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Antes que houvesse nada, Jesus já estava com Deus. Então é Jesus, é por Jesus, não é outro caminho não. Se você quer chegar até Deus, se você quer uma morada no céu com Deus, é através de Jesus, porque é Ele o caminho, a verdade, a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Não tem outro não, não há outro não. Não é A, não é B, não é C, não é D. Não é, não é tudo engano, é tudo mentira, é tudo ilusão. A verdade